Mateus capítulo 28, vamos ler a partir do versículo 16. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, nesta noite, nós estamos aqui e em nome de Jesus nós nos apresentamos como filhos, como igreja. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra nessa noite, queremos ser tocados pela Tua palavra, queremos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade de agir, de fazer, de mover, de arrancar tudo aquilo que tem nos atrapalhado a crescer e avançar. Queremos estar no centro da Tua vontade. Queremos, Deus, nos encontrar dignos de estar perto de Ti, de poder obedecer a Tua palavra, obedecer ao Teu chamado, obedecer os Teus mandamentos e estatutos. E que nesta noite, a nossa mente seja levada pelo Espírito Santo de Deus a entender, a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Queridos, eu estava preparando a palavra, Deus me deu um tema, e eu estou trabalhando em cima deste tema, e o tema desta noite é: qual é a sua missão? Diga comigo, diga: qual é a sua missão? Agora faz uma cara de crente, cheio do Espírito Santo, e olha para essa pessoa e fala assim: qual é a sua missão? É muito interessante quando nós falamos essa palavra missão, porque normalmente quando você fala de missão, normalmente você liga a guerra, né? a exército, a uma batalha, ou a uma equipe que tem uma missão, um objetivo de conquistar. Mas, querido, muito interessante também quando nós paramos para pensar numa palavra muito parecida com essa, que significa ser submisso, que é a submissão. E não tem como você chegar a uma conquista, a uma vitória dentro de uma missão, se não existir dentro da missão a submissão. Quantos estão conseguindo entender? Amém? Então, queridos, é muito importante nós entendermos que uma missão, para ela ser bem sucedida, nós precisamos ter pessoas que estejam ligadas a essa missão, sendo submissos. Às vezes a gente brinca muito, às vezes fala nas reuniões de casais: olha, mulher, seja submissa. Mas na verdade a submissão não é ela ter que se submeter a tudo que o homem quer, porque o homem também erra. Ela ser submissa ao seu marido é ela entender que o marido dela é o cabeça, é a palavra final dele, e ela está ali, junto dele, para falar: eu estou contigo, qual é o nosso próximo passo? O que nós vamos fazer? Vamos avançar. Por isso que mulher que manda no marido não atrai bênção de Deus sobre a sua casa. Eu não estou sendo aqui, queridos, em nome de Jesus, nem um pouco machista, porque eu acredito que um casal ele tem que caminhar junto. Não é quem está na frente ou quem está atrás. Por isso que às vezes tem muitos conflitos de pessoas que chegam na igreja e participam de uma reunião de casais e vê a gente falando sobre áreas tão fundamentais dentro de um relacionamento. Mas isso está ligado até mesmo dentro da palavra de Deus. Quantos sabiam que a mãe de Sansão era estéril? Ninguém sabia? Alguém sabe o nome da mãe, do pai de Sansão? Gileade? É? Ou é Manoá? Sabe o que é importante? Nós entendermos que a palavra de Deus ela é fundamental para você entender tudo que você quer viver. A mãe de Sansão era estéril. E Deus olhou para ela e falou assim: olha, você vai ter um filho. Enviou um anjo e falou: você vai ter um filho. E Manoá correu lá e falou assim: mas como que é essa história? Então que apareça aqui o anjo novamente e fale conosco. O anjo veio e apareceu novamente.
Querido, só que na verdade Manoá teve uma postura de quem já tinha recebido o milagre. Porque quando Manoá olhou para sua mulher e falou assim, que o anjo do Senhor apareça de novo, para que ele nos fale como criar o nosso filho. Se fosse muitos aqui, o anjo aparecesse, ele ia perguntar, não, tem que ver de novo. Estou acreditando. Não, tem que aparecer de novo, pela terceira vez. Sabe o que acontece, irmãos? Nós somos desafiados, nós somos chamados a viver um propósito além desta vida terrena. Se você vive o cristianismo se limitando somente aqui à terra, você está vivendo uma vida muito medíocre. Porque o maior da nossa vida no cristianismo é a eternidade. O que você planta hoje, enquanto você está aqui nessa terra, precisa refletir na sua eternidade. Há muitas pessoas pregando aí fora que todo mundo vai receber da mesma forma lá no céu. Eu não acredito nisso. Eu acredito no galardão. Eu acredito quando o Apocalipse fala do galardão, que aqueles que trabalham, aqueles que fazem a obra de Deus. Querido, você pode viver todos os seus sonhos. Você pode trabalhar, você pode viver a sua vida. Mas não se esqueça que em Deus, você como filho, tem uma missão. Quando você entende que você faz parte de uma igreja, de um corpo. A Bíblia fala que esse corpo também, a igreja também é chamada de povo. Esse povo precisa ter o quê? Um rei. Amém? Quem é o nosso rei? Jesus. Então entenda algo. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então nós temos um rei. Ainda que temos que nos submeter às leis deste mundo. Submeter a Dilma. Somos obrigados a ouvir o Lula falar aquilo. Somos obrigados a fazer tantas coisas, pagar impostos. Esses dias eu estava dentro do carro, chegando em casa, peguei o IPTU lá de casa, e minha filha falou, o que é isso, papai? Eu falei, é um imposto que nós pagamos aqui da casa. Mas a casa não é nossa? Eu falei, a casa é nossa, mas nós pagamos pelo imposto para o governo, para algumas coisas acontecerem. Em resumo, eu falei para eles, quase tudo paga imposto no Brasil, minha filha. Ou seja, você paga IPVA para poder andar na rua cheio de buraco. E qual que é a tendência do brasileiro, querido? Olhar para isso e fazer o quê? Reclamar. Será que nós não aprendemos ainda que por causa de reclamações e murmurações, o povo ficou preso 40 anos no deserto? Esses dias eu estava questionando uma pessoa, falando assim, por que todo mundo ataca a Dilma? Ataca o Lula, ataca os políticos desse século. Não concordo com a Dilma, não sou a favor da Dilma, não votei no PT, não votei no Lula. Mas, querido, quem colocou lá, se colocou, agora nós temos que orar. Porque a chave do cristão é a oração. Mas quem está lá é brasileiro, como nós. Agora, qual é a nossa missão como igreja? Ficar falando mal e reclamando? Esse quebra-mola aqui na porta da igreja não estava pintado. Toda hora passava um e pensava, caiu. Toda hora. E de vez em quando ainda passa de novo. Passava, falava, meu Deus, caiu. Aí a gente pode fazer o quê? Que dia que a prefeitura vai vir pintar isso aqui? Não estou falando que a gente tem que sair tampando buraco na cidade, não. Tá? Mas estou falando que ao invés da gente pegar e ficar murmurando, reclamando, vamos nos levantar, vamos levantar as nossas mãos e vamos começar a ser boca de Deus na nossa nação. Vamos levantar, vamos começar a declarar que esse Brasil, que tanto povo reclama, que tanto fala que está em crise, ele é de Jesus. Porque enquanto o povo fica murmurando, tacando pedra nos políticos, Deus não pode fazer nada. Mas a partir do momento que você se curva, e nós como igreja nos curvamos diante de Deus, por isso que a Bíblia fala que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é cujo Jesus, é cujo Deus é o Senhor. Jesus está hoje na nossa vida, mas Deus precisa ser o dono dessa nação. Queridos, há palavras proféticas sobre o Brasil. Há palavras proféticas sobre a nossa nação, de que nós seríamos um berço de missionários. Nós seríamos berço de grandes igrejas que iriam revolucionar as nações. Você acha que aqui está ruim? Então vai tentar pregar o evangelho em outro país? Vai pregar o evangelho na China? Para você morrer? Ou lá na Arábia Saudita? Vai pregar na Inglaterra, um país frio, um povo que não é indiferente. Principalmente quando se refere a brasileiro. E aonde está a igreja? Aonde, querido, nós entramos nessa?
Talvez você fale, pastor, não estou conseguindo pregar nem para o meu vizinho, mas é falta de postura, de decisão, falta de escolha. Muita gente pergunta, mas como que eu posso perdoar alguém? É uma escolha. Se você ficar esperando sentir, dificilmente você vai perdoar. Se você for parar para pensar na lógica natural do sentimento, da alma, alguém que te feriu, alguém que te fez mal, alguém que te expôs a sua nudez, fez o mal para você, difamando, falando mal, a nossa vontade é de chegar e meter a mão, falar alguma coisa, morder, né? Alguma coisa desse tipo, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que você, na verdade, tem que perdoar. Irmãos, é simples o evangelho, às vezes nós complicamos. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Em outras palavras, 70 vezes 7 num dia, isso não acontece, não é sempre. Quem vai pisar na bola com você 70 vezes 7 num dia? Então hoje, querido, eu queria perguntar para você, qual é a sua missão? Qual é o seu objetivo de vida? Você se considera um cristão? Porque cristão é aquele que segue a linha do cristianismo, acreditando na palavra de Deus como fiel e infalível. Se torna um pequeno Cristo nessa terra. Cristão é aquele que abre mão da sua vida para ter Jesus como Senhor e fazer o que a palavra de Deus manda. Ser cristão não é vir à igreja somente. Muitos se denominam cristão vindo só na igreja no domingo. Mas qual a diferença daqueles que só vêm na igreja no domingo, daqueles que ficavam gritando na praça lá em Israel? Aqueles que ainda gritavam lá na praça, sabem mais de Bíblia do que aqueles que frequentam a igreja no dia do domingo. A diferença, querido, é que um cristão, ele vive a sua vida aqui na terra para servir a Deus de fato e verdade. A sua vida não é um momento só de viver emoções ou situações particulares. A sua vida aqui na terra é para servir a Jesus. Ei, enquanto você não deixar Jesus ser o dono da sua vida, coisas na sua vida não vão acontecer. E quando eu estava preparando essa palavra, me veio forte Mateus 28, 16 a 20. Talvez você fale assim, pastor, mas eu já conheço esse texto. Querido, mas existe uma diferença de nós sermos ouvintes e praticantes. E é muito engraçado quando você fala praticante, porque soa meio católico, né? Porque quando você vai falar para um católico, normalmente fala assim, não, mas eu sou um católico praticante. Eu acho que na cultura brasileira, já se acostumaram, o cara nunca foi na missa. Você pergunta para ele, qual a sua religião? Eu sou católico. E é de tanta gente perguntar, às vezes visitar, tentar falar do amor de Deus, não é religião que salva, é Jesus. E às vezes você fala ali, e muitos que se ofendem na igreja católica, e eu vou dizer uma coisa para vocês, não se escandalizem comigo, eu até concordo. Porque existem alguns cristãos, os evangélicos, que não têm noção daquilo que falam. E ofendem as pessoas na sua cegueira espiritual. E aí chega lá e fala, e o cara fala, não, mas eu sou católico praticante. Eu vou na missa todo domingo. Eu tinha um rapaz que eu treinava na academia com ele, e ele era católico. E o mais incrível, ele não me chamava de Daniel, ele me chamava de pastor. Ô pastor, tudo bem? Só que todas as vezes que eu falava para ele de alguma coisa da igreja, ele, não, eu tenho que ir na missa. Querido, o que é ser cristão para você? É seguir uma religião? É ter um hábito religioso de vestir a melhor roupa no domingo e vir para a igreja? É o hábito de virar para um irmão e falar, paz do Senhor? O ser cristão está além desses hábitos, que são hábitos bons, maravilhosos. É na igreja que você aprende, é na igreja que você é despertado pelo Espírito Santo de Deus a fazer coisas além do que você vive, é na igreja que você tem comunhão, é na igreja que você é aquecido pelo sorriso de alguém, pela palavra de alguém, pela palavra ministrada, é na igreja que você canta e o Senhor recebe o teu louvor, não só na igreja onde você estiver, mas na igreja como igreja. Você está aqui hoje à noite como igreja, você não está aqui só no individual, você quer estar na igreja no individual, como família e como povo. Mas esse povo chamado cristão tem uma missão. Eu fiquei sabendo de tantos homens de Deus nesse século agora. Juliano Son está fazendo um trabalho maravilhoso na área mais pobre do Brasil aí, abrindo igreja, deixando pessoas lá. Ele abre a igreja, ele deixa a igreja, levanta líderes e deixa líderes na igreja. Meu sonho
Se você pensa que o meu chamado ministerial pastoral se limita a estar aqui somente, você se enganou. Porque se eu puder, antes de Jesus voltar, eu quero deixar uma igreja aberta em todo estado que estiver aqui no Brasil. Fora as nações. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero levar a gente para o céu. Não me importa se vai ter condições ou não, né? Porque às vezes as pessoas olham para o status. Não, porque a igreja, né, bonita. Não, querido, o que nós queremos é gente para enviar. Nós queremos ver pessoas se convertendo. Mas qual é a nossa missão? Já parou para pensar no nome da sua igreja? Eu sempre falo isso aqui no púlpito. A nossa igreja chama Vida em Resgate. Por quê? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E dar a sua vida em resgate por muitos. A minha pergunta é, querido, até que ponto você é cristão de dar a sua vida em resgate por muitos? Aos 18 anos, eu entrei no banco. Aos 21, antes de completar 21, eu abri mão da minha vida pessoal para obedecer um chamado de Deus. Eu fui para missões. Lá, graças a Deus, eu ouvi a voz de Deus. E lá eu conheci a minha esposa. Nos casamos. Estamos aqui na obra de tempo integral. 12 anos de tempo integral. Sabe o que é mais lindo? Não abro mão. Amo fazer o que eu faço. Mas sabe por quê? Porque eu descobri que a minha vida tem um propósito e eu tenho uma missão. Sabe, querido, todo grande líder, ele gera outro líder para substituir ele. Já parou para pensar nisso? Jesus teve 12 discípulos. Se não fosse por causa dos 12 discípulos, será que nós estaríamos hoje aqui? Será que nós seríamos essa igreja que somos hoje? Eu estou falando lá do começo. Estou falando de Jesus, em 3 anos, gerou discípulos, gerou multidões que ouviam a sua mensagem, a sua palavra, os ensinos. Jesus mostrou para as pessoas, porque, querido, um grande líder gera líder. Hoje de manhã me fizeram uma pergunta que eu achei conveniente, achei muito boa. Pastor, se eu tiver 15 pessoas na minha célula, uma célula com 15 pessoas, e se eu não tiver líder? Eu falei, já começou errado, né? Porque para você abrir uma célula, você tem que ter a visão de águia, enxergar uma pessoa como líder. Porque como que você tem 15 pessoas numa célula e nenhum desses 15 se tornou líder? A culpa é de quem, querido? A culpa é de Deus, porque ninguém despertou. A culpa é do líder que não soube gerar líder. Quem substituiu Elias? O que Eliseu falou para Elias? Olha, só quero uma coisa. Humildemente. Eu quero porção dobrada. Irmãos, o que Elias fez? Eu até repito falar isso. Eliseu falou, eu quero porção dobrada. Vocês têm noção do que você pode viver em Deus, irmão? Você já parou para pensar que o impossível para você não existe de verdade? Você já parou para pensar que coisas sobrenaturais podem acontecer na tua vida? Até porque nós não somos pessoas deste mundo, nós somos chamados para viver aqui, viver a vontade de Deus, mas nós vamos viver na eternidade. Enquanto você estiver na terra, você tem uma missão. Então, um grande líder, ele levanta líder. Olha para você ver os discípulos de Jesus. Simão foi chamado Pedro, era pescador. André, irmão de Pedro, pescador. João, irmão de Tiago, maior, autor do Evangelho, era discípulo de João Batista, provavelmente pescador. Filipe, nenhuma informação sobre a profissão dele. Simplesmente a gente sabe que André foi lá e falou, Filipe, vamos ali que eu vou te mostrar uma coisa. Vamos ali. Né? Não foi assim? Foi lá experimentar. Foi André mesmo, né? Foi lá, chamou. Foi Filipe que chamou Natanael. Quem estava debaixo? Então, perdão, é o contrário. E aí Filipe não fala aqui qual era a profissão dele. Agora vem aqui, Tiago, pescador. Bartolomeu, também não tem. Tomé, não fala aqui. Mateus, evangelista, mas cobrava impostos. Mateus talvez tinha uma profissão, né, irmãos? Talvez, aqui a gente fala, né?
Aí vem Tiago. Aí vem Judas. Aqui não fala, vem Simão. Queridos, nós temos que entender que se nós olharmos os 12 discípulos, qual que tinha qualificação para seguir o mestre? Aquele que era o Messias, que estava prometido a vir para salvar a humanidade. Quem desses aqui estava qualificado, irmãos? Irmãos, se o Messias fosse chegar hoje, ao invés daquela época, muitos poderiam falar, não, peraí, Jesus ia falar, não, Bill Gates, deixa eu ver aqui, não, esse, aquele. Você acha que ele escolheu os famosos? Você acha que ele escolheu os formados? Sabe o que às vezes a gente faz, querido? A gente subestima Deus, em achar que Ele não tem capacidade de nos capacitar para fazer a vontade dEle. Quantos estão aqui me ouvindo? Você entende isso? Se Deus te chamou, Ele te capacita. A única coisa que você tem que correr é de desobedecê-lo. E não tenha medo. Amém, irmãos? Sabe, nós temos uma missão. E essa missão está dentro da vontade de Deus. Agora a pergunta grande, como nós vamos entender isso? Qual seria a compreensão dessa verdade na nossa vida? Pastor, se eu tenho uma missão, como é isso? Como funciona isso? Eu sou um cristão, eu tenho um chamado, Deus comigo deu uma vida. Querido, presta atenção, o espírito daqueles que estão em trevas está morto. Eu passo a receber vida quando eu recebo a vida de Deus. Eu reconheço Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia fala que quando nós estávamos em trevas, nós estávamos mortos. E eu vou ter vida a partir do momento que eu reconheço Jesus na minha vida. Querido, Jesus foi enviado para morrer por causa dos nossos pecados. Ele foi a propiciação dos nossos pecados. O motivo de nós termos liberdade de nos achegar a Deus é por causa de Jesus. Quantos conseguem entender isso, recebe isso? Diga amém. Você está aqui comigo? Aleluia. Jesus é a ponte que te liga a Deus. Mas eu queria te mostrar alguns princípios básicos de uma ordem de Deus dentro da missão e do propósito da humanidade. Eu estou dizendo alguns. Se você for, não precisa abrir, mas se você for lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 22, Deus fala para Adão: então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Se você vê, Jesus está aqui falando para Adão: olha, sede fecundos. O que Deus estava falando para Adão fazer? Sede fecundo e multiplicai. Você percebe que a humanidade não para de fazer isso? Percebeu? Você percebeu mesmo com a onda do Zika vírus aí? Não se para de ter bebês nascendo. Você percebeu que essa ordem de Deus dada lá para Adão acontece até hoje? A humanidade continua crescendo, ainda que muitos estejam morrendo diariamente. Mas a humanidade continua crescendo. Segunda coisa, exemplo de Abraão, Gênesis 12, no capítulo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Você percebe que é ordem de Deus? Deus vira para Adão e fala: Adão, sede fecundo e multiplicai. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela. E aí depois você vê Jesus falando em Marcos 1,38, e Jesus os instruiu: vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus estava dizendo para os discípulos: por que vocês estão preocupados me procurando? Vamos para as aldeias vizinhas aqui para eu pregar, porque foi para isso que eu vim. Você percebe que desde Adão até Jesus, Deus ele tem dado ordem para a humanidade. Deus ele tem dado uma direção para a humanidade. Deus ele tem dado um alvo para nós, irmãos. Quantos estão recebendo essa palavra? Dá um sinal de vida aí. Por quê? Porque Adão ele tinha uma missão, ele estava começando a humanidade: sede fecundo e multiplique. Dê nome aos animais, faça a coisa acontecer. Olha o espírito de liderança. Depois você vê Deus chamando Abraão e falando: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Larga teu pai e tua mãe e vai para lá. Se Deus amanhã te mandar para outro país, querido, para abrir uma vida em resgate, você vai? Se Deus te mandar para outro lugar, para você abrir uma célula, você vai? Porque
tua vida e a tua missão tem que estar diante de Deus, no propósito de Deus. Enquanto você viver limitado, achando que a vontade de Deus é para você viver somente dentro do que você gosta, ou dentro do que você quer, ou dentro do que você está acostumado, você não vai viver coisa sobrenatural. Eu não queria ir para Brasília quando eu fui. Eu recebi uma proposta assim, nem posso nem falar indecente, mas uma proposta irrecusável. Nós tínhamos um pastor lá em Porto Velho que falou, vem para cá, que eu vou te dar 4 salários mínimos naquela época, não lembro quanto era. Vem para cá que eu te dou 4 salários mínimos, te dou uma casa, pago sua água, sua energia, seu telefone, pago o seu seminário e ainda pago uma faculdade para a pastora. Meu Deus. Sabe quando foi isso? 2004. De 2003 para 2004. Se eu tivesse aceitado, irmão, como que eu estava hoje? Formado, provavelmente com uma igreja lá, tranquilo. Aos olhos humanos. Sim, pastor, amém, que bênção, proposta maravilhosa, vamos orar. Amor, tem essa proposta. E eu do pastor Ricardo, olha, do jeito que vocês estão aí, estão pedindo direção para Deus, a coisa está muito difícil. Vem para cá, mora na casa do pastor Emerson. Eu vou ajudando o pastor Emerson aqui na compra, na água, na energia. E conforme a coisa for melhorando, eu coloco vocês numa casa, dou um salário e as coisas vão melhorando. Aí põe na balança, irmão. Porto Velho. Brasília. Agora, vamos olhar espiritualmente? Deus, qual é a tua vontade? Qual que você acha, irmão? Deus queria me prosperar em Porto Velho? Poderia que sim. Mas o propósito dele estava em Brasília. Sabe por que estava em Brasília, irmãos? Porque estava mais perto de eu voltar para Goiânia para abrir a Vida em Resgate. Eu fiquei 7 anos em Brasília. Pastorei 7 anos em Brasília. Mas sabe o que é lindo? Que a missão que eu tinha lá, eu cumpri. E a missão que eu tenho aqui, eu espero que seja para o resto da vida. Por quê? Porque se eu sou um cristão, eu preciso ser levado pelo Espírito Santo de Deus a fazer a vontade de Deus. Sabe, nós percebemos muitas ordens bíblicas na Bíblia. A igreja é uma continuação do ministério de Jesus. Você acredita nisso? Você acredita que nós aqui somos a continuação de Atos? Todo mundo acha que tem muita gente que lê a Bíblia e não sabe. Acha que Atos foi um homem. Vou colocar o nome do meu filho de Atos. Vem aqui, Atos. Só que, na verdade, Atos é atos de atitude dos apóstolos. São atos cometidos, são atos realizados. E nós somos a continuidade de Atos. A igreja de Jesus hoje é a continuidade de Atos. Alguém aqui passou perto de um cego e a sua sombra curou ele? Eu profetizo que vai acontecer na tua vida. Ainda não. Alguém que já orou por um aleijado, ele andou? Irmãos, eu sonho com isso. Eu tenho orado e profetizado isso. Sabe o que acontece, querido? Nós somos a continuação de Atos. Até onde nós estamos dispostos a viver o Evangelho? Eu quero ler alguns versículos com você rapidamente. E nós vamos entrar aqui rapidamente na sua missão. Quantos estão acordados? Não vou nem perguntar quem está dormindo. Amém? Olha o que diz. Eu vou ler alguns versículos. Acompanhe comigo. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Quem disse isso? Profeta Isaías. Queridos, nós somos uma geração de profeta nesse século. A palavra de Deus, e quando declaramos a palavra de Deus, ela nos torna e nos leva a ser profetas que declaram a Bíblia e faz com que essa palavra gere vida na vida das pessoas. Então, todas as vezes que você prega o Evangelho, você fala do amor de Deus, você está sendo boca de Deus na vida de alguém. Amém? Então, a pergunta aqui é: quem que Deus vai enviar? Hoje, Vida em Resgate, quem que eu vou enviar? E esse enviar não é mandar para algum lugar? Ainda não. Mas seria enviar para pregar para o seu vizinho, para pregar para os seus amigos no trabalho, para falar do Evangelho de Jesus na rua. Aí tem outro texto que diz assim: anunciei. Eu quero mostrar para você aqui esses versículos, para você entender as ordens de Deus em alguns aspectos, dentro da sua vontade, ligada à missão que nós temos como igreja.
Então eu quero que você veja a clareza da ordem de Deus para nós como igreja, amém? Porque talvez você fale, não pastor, então vai lá nos 10 mandamentos. Então vai pastor, quantas ordens, mandamentos, estatutos a Bíblia fala para nós, irmãos? A questão é que nós temos que pegar o essencial daquilo e viver aquilo hoje. Aleluia! E aí a Bíblia está dizendo aqui, anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre os povos. O que a gente tem que fazer entre as nações e os povos? Anunciar. Diga, anunciar. Eu e você, nós temos que anunciar isso. O que Deus tem feito na tua vida? Anuncie. Pastor, até agora não aconteceu muita coisa, então busque mais para que aconteça. Amém, queridos? A Bíblia diz, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Meu Deus! Todo mundo conhece a história de Jonas. Peixinho de aquário foi lá e comeu ele, né? Réu. Por quê? Porque ele não obedeceu a palavra de Deus. Irmão, já pensou se toda vez que Deus mandar você pregar, você não for, depois da terceira vez que Deus falar, vir um peixe te engolir? Coisa doida, né? Oh, não tem rio aqui, pastor, no centro de Goiânia. Rapaz, mas Deus faz nascer um rio na hora, só para o peixe te engolir. Que essa chuva que está dando aqui em Goiânia, vira água aí, parece um peixe te engole. Fala, Deus, estou dentro da barriga do peixe. Prega a minha palavra. Sabe que nós somos desafiados a viver isso, pregar e anunciar a palavra do Senhor, pregar e anunciar o evangelho do Senhor. Tem um texto que diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meu Deus. Quem quer que Jesus volte, ama esse versículo. Quem quer que Jesus volte, ajuda a igreja a crescer. Talvez você não consiga ver. Nós estamos em 2016. Se Jesus não voltar até 2020, já parou para pensar que nós podemos ter uma igreja em cada país? Nossa, pastor, mas sou um homem de fé, hein? Irmãos, a única coisa que pode me parar é o próprio Deus. Porque se depender de mim, eu quero ir longe. Se depender de mim, eu quero ganhar as nações. Se depender de mim, eu quero ter uma igreja forte no Brasil e no mundo. Mas não é porque é para mostrar para todo mundo, quero nem lembre de mim. Eu quero que lembre que existe uma igreja que não se cansa de anunciar o evangelho de Jesus. Amém, irmão? E aí tem o texto que disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa palavra é uma palavra profética para a vida em resgate. Você será testemunho do Senhor em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Guapó, fora do Brasil, no sul, no sudeste, no norte, no Pará. Mas também se Deus mandar você para fora do país, que assim seja. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos uma missão. Será que você vai sair daqui hoje à noite entendendo qual é a sua missão? Você vive só por viver? Você existe só por existir? Você morre de trabalhar só por trabalhar? Não crê que Deus pode te prosperar no seu trabalho? Fazer você viver mais? Não é uma mentalidade muito medíocre, irmão? Um ser humano tão perfeito como nós somos, criados numa excelência tão grande, para viver uma vida tão simples assim. Não conseguir entender que existe um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, que vai além das circunstâncias, e que está aqui para te abençoar e para te dar mais do que você merece. Você não precisa fazer muita coisa, não. A graça de Deus te alcançou. Você não merece, mas Ele te dá. O que Deus precisa para fazer acontecer na tua vida é só uma coisinha simples. Fé. E eu quero encerrar minha palavra aqui hoje, querido, dizendo para você qual é a nossa missão como igreja. Primeiro, ame a Deus. Marcos 12:30 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem feito isso? Vamos parar aqui um pouquinho? Ei, aqui. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Provérbios 4:23 diz o quê? De tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então guarda o coração. Cuidado, cuidado que o mundo quer te ferir. Cuidado que as pessoas que não te conhecem querem te ferir. Cuidado que nem todo mundo sonha o que você sonha. Cuidado que nem todo mundo vai chegar aonde você vai chegar. Então guarda o teu coração. Mas a Bíblia está dizendo, primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Sabe o que contém na alma, irmãos? Emoções. Sabe quando você fica com raiva? Sabe quando você tem vontade de chorar e chora? Sabe quando você chora de alegria? Meu Deus, coisa linda. É a sua alma. Se a sua alma está colocando Deus em primeiro lugar, ela não vai se ferir com coisas pequenas. A gente se fere, a gente magoa, a gente fica triste, decepcionado? Sim. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você acha que Jesus chorou? Vocês não fazem perguntas lógicas com a Bíblia, não? Não, mas Jesus era Deus. E se Jesus era o próprio Deus, Filho de Deus, e ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? Você percebe que é natural de quem é ser humano ter alma e sentir as coisas? E aí, querido, o que eu falo para você? Busque a Deus, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Sabe o entendimento que você tem acerca da vida? Da vida? Falta entender a luz da palavra. Esse entendimento vai te aproximar de Deus. Amém, irmãos? Quantos conseguem entender isso? Se você acha que conhece Deus, mas não lê a Bíblia, você não conhece Deus. Você acha que conhece Deus só orando? Não. Se você não lê a palavra, como que você vai falar com Deus sem saber da sua vontade? Aprenda a orar a palavra. Aprenda a pedir a Deus o que a palavra diz que é seu. Ah, pastor, mas o que a Bíblia diz que é meu? Meu irmão, a Bíblia diz que você comeria o melhor desta terra. Começa a dizer isso. Senhor, a tua palavra diz que eu comeria o melhor desta terra. O que mais? Pastor, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aos teus anjos dariam ordem ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar. Você entende isso? É a Bíblia. A única coisa que Deus não pode ir contra é a sua palavra. Então tem muito crente que não vive mais a excelência de Deus, não alcança mais coisas na sua vida, porque não conhece Bíblia. Como que eu vou amar a Deus sem ter conhecimento da Bíblia? E de todas as minhas forças. Irmãos, sabe quando você está muito cansado, que você não quer ir para a igreja? Parece que tudo que você está vendo na frente é uma cama. Não veja uma cama, veja Jesus. E não deixe de ir para a igreja, porque está com sono cansado. Porque a Bíblia diz, amarás ao Senhor teu Deus com todas as suas forças. Se tiver que caminhar 10 quilômetros, caminhe. Irmãos, eu tenho orado. Eu até quero que a pastora depois me lembre. Eu quero fazer uma missão esse ano. Se Deus me der graça e condição, eu quero fazer alguma missão esse ano no Brasil. Ir lá para o Nordeste. Vira e volta eu vejo alguns amigos meus fazendo trabalho de evangelismo lá. Ir lá para a missionária Rosinha, lá, um lugar em Brasília perigoso. O que nós temos que fazer, queridos, é mostrar para Deus que nós o amamos acima da nossa própria vida. É muito fácil falar que amamos a Deus, mas não demonstramos na atitude prática da nossa vida. Como que Deus pode cuidar de você, se você ainda continua cuidando de você por conta própria? Então a primeira missão sua, ame a Deus, acima de tudo. Segunda missão sua, ame o teu próximo. Esse é o segundo mandamento, esse semelhante a este. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Só que entre os dois, amarás ao Senhor teu Deus e amar o teu próximo, existe uma lei na psicologia que você não pode amar o próximo se você não se amar primeiro. Não é verdade? Mas você sabe como que você vai aprender a se amar? Quando você se aproxima de Deus.
Mas você pensa assim, pastor, mas eu me aproximo de Deus e eu começo a ver o quanto eu sou errado nas coisas, o quanto eu estou pecando. É esse o caminho. Porque é no meio desse caminho que você vai entender o que é graça. Você não merece, mas Deus te ama e Ele te dá. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais vejo que eu não presto. Mais vejo que eu peco, mais vejo que a minha mente, eu não deveria pensar e penso, deveria falar e falo, deveria escutar e escuto. Como que é? É assim. A única coisa que Deus quer encontrar em você é disposição para mudar. Porque a partir do momento que você se aproxima de Deus, você percebe o quanto você é amado e você se ama. E aí quando eu me amo, eu consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. É simples. Ame o Senhor. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E o terceiro e último, ame o mundo. Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Eu vou ler de novo. Aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 está dizendo, exorto. Paulo está dizendo para eles, olha, exorto. Eu chamo a atenção de vocês, igreja. Antes de tudo que se façam súplicas. Irmãos, o que é suplicar? O que é quando você precisa suplicar algo para alguém? Pedir, implorar. Em outras palavras, se humilhar. Sabe o que Deus falou comigo muita semana? Seja humilhado. Não sei se a pastora Leide lembra, mas eu estava dentro do carro. E eu não lembro o que aconteceu. Alguém me fechou. E, Goiânia, o trânsito de Goiânia é uma loucura. Fechou. E eu fui para buzinar, falar um negócio. E na hora eu não sei se eu fiz alguma coisa, se eu buzinei, se eu joguei luz alta. Não lembro o que eu fiz. Dentro do meu espírito, Deus falou para mim. Você não sabe ser humilhado. Eu olhei para minha esposa. Não, lembrei. O cara passou por mim, eu acho que eu fiz uma banhanada lá, uma goianada. Fechei ele. E ele saiu xingando, falando, nem sei o que ele falou. E aí eu não tive reação, na hora eu fiquei calado. E depois eu fiquei indignado dentro do carro. Mas eu olhei para minha esposa e falei, amor, eu sei que tem uma área na minha vida que Deus tem que me tratar. Eu preciso aprender a ser humilhado. Você viu quando a pessoa vai nos humilhar? Qual é a nossa reação? É de partir para cima. É ou não é? Cadê a sua humildade? Não, se você acha que eu estou errado, me perdoa então. Sai fora. É muito fácil falar que é cristão, mas não dá outra face. Não é verdade? Então Deus tem falado muito comigo isso. Agora, olha só. Ele está dizendo aqui, eu te exorto, antes de tudo, faça súplica, orações, intercessões. Qual a diferença de oração e intercessão? Oração, você ora muito por você, lembra de alguém. Intercessão é quando você intercede algo. Sabe o que o Brasil precisa? De uma igreja intercessora. Sabe o que é interceder? É quando o Brasil vai mal e o diabo vai afundando o Brasil. Você intercede. Você está entre o diabo e entre o Brasil. Você está no meio falando, Deus, muda essa situação. Isso é interceder. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam viver mais. Vocês precisam alcançar mais. Interceda pelos homens. Olha o que a Bíblia está dizendo. Exorto antes de tudo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Pelos reis. Ou seja, tem que orar pela Dilma sim. Nem que Deus tire ela do poder, mas tem que orar por ela. Aí vem aqui falando, olha, e por todos que exercem autoridade. Irmãos, está uma calamidade a segurança do Brasil. O policial veio aqui na porta hoje de manhã, falou, a gente prende, ele solta. O policial falou para mim, quem que vai nos guardar? É Deus. É Deus, é quando você ora, você vê livramentos, é quando você ora, você se sente guardado, é Deus. Amém, amados? Glória a Deus. E aí a Bíblia está dizendo aqui ainda, continua, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos
todos os homens sejam salvos. Irmão, você tem consciência que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos? Já parou para pensar nisso? E o que temos feito? Essa é a nossa missão. Quer saber a missão da Vida em Resgate, da Igreja de Jesus? Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o mundo. Quando eu digo amar o mundo, são as pessoas que estão no mundo. Não é o mundo o que ele pode te oferecer. Não é as festas, não é as roupas boas, não é o carro bom. Posso viver tudo isso? Pode, mas não ame isso. Não se apegue a isso. Não fique preso a isso. Ame o mundo. Quando eu digo mundo, ame as pessoas que estão lá fora, indo para o inferno. Você está aqui no quentinho, está tudo bom. E aquelas que estão indo para o inferno? Se a trombeta soar daqui a pouco, acabou. Jesus vai voltar? Acabou. Tem segunda chance? Não. Vai para o inferno ou vai para o céu. E o que nós fizemos? Irmão, isso aqui é muito sério que eu digo hoje. Enquanto eu estiver vivo, eu quero levar muita gente para o céu. E aí você pode perguntar, mas qual é a nossa missão? Para você entender missão, você tem que entender 2 princípios básicos: fé e obediência. Em cima deles, a missão da igreja chama-se amar, servir a Deus e as pessoas. É inadmissível aqui nesta igreja visitantes entrarem aqui e sair do mesmo jeito. Se você não der um abraço nele, cumprimentá-lo. Porque qual o papel da igreja? Se não dá conta de cumprimentar um visitante. Sabe o que nós fomos chamados, queridos? Para servir a Deus. Sabe qual é a nossa missão? Servir a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele povo que está lá no exército, na guerra, quem que sustenta eles? Já para pensar nisso? Estados Unidos vira e volta, manda gente lá para a Arábia, lá para a guerra. Né? Vira e volta, tem bombardeio, aquela coisa, manda para lá. Quem que sustenta eles financeiramente? Dá suporte para a família? Hã? É o governo, não é? Não é o governo dos Estados Unidos que dá todo o apoio, dá um salário, dá plano de saúde, dá toda uma proteção, seguro de vida. Você sabia que quando você entra na missão como propósito servir a Deus, Deus cuida de você assim? Ele não vai vir pagar suas contas, mas Ele te prospera. Ele não vai vir, na hora que você está tendo uma briga no seu casamento, falar, para de fazer isso. Mas Ele te dá um espírito de mansidão e te acalma e você não briga. Ele te dá uma palavra de revelação para você poder pregar na sua célula. Em outras palavras, se nós estamos numa guerra em favor de Deus, ninguém pode nos vencer. E além de ninguém nos vencer, Ele cuida de nós. Você acredita nisso? Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Mas antes de nós orarmos, eu queria que você fizesse uma oração hoje. Só você e o Senhor. E claro, se você quiser fazer essa oração. E pastor, qual é essa oração? Que você peça para Deus agora entendimento e clareza da sua propósito de vida. Qual o motivo da existência sua aqui nessa terra? Porque Deus, querido, Ele ama você, Ele tem prazer de cuidar de você. Mas deixe Ele cuidar de você. Esteja disposto a obedecer a Deus no que Ele pedir. O que você faria se Deus te falasse algo hoje? Então, feche os teus olhos e fala para Deus isso. Deus, qual o propósito da minha vida, a minha existência? Eu quero te ouvir nesta noite. Fala com Deus, querido. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.